dos nossos códigos fiscais não temos. E a Comissão reconhece isso aqui. Se conseguiu estes objetivos que aqui propôs, diminuir declarações fiscais, basta depois comparar o mapa onde no final apresentam para a diminuição de entrega de declarações e de cumprimento de obrigações, para se verificar que a quantidade proposta não foi de todo, ou quase nada, aceito depois na lei que foi e decorreu desta proposta. Também queria, da mesma Comissão, sublinhar isto que aqui está. Gostaria que refletissem sobre o que está ali referido. Acresce que se aproveitou para simplificar a linguagem usada em vários outros preceitos, como é o caso das normas sobre escrituração, e nós somos todos contabilistas, eu também sou. Acresce que se aproveitou para simplificar a linguagem usada em vários outros preceitos, como é o caso das normas sobre escrituração, em relação às quais os livros foram substituídos por meros registros. Eu gostaria, sinceramente, eu já perdi, desisti. Eu perdi horas a tentar interpretar o que aqui está. Portanto, o problema de simplificou-se a linguagem, reparem bem, porque, digamos assim, substituiu-se livros por registros. Eu não sei onde é que está a linguagem simplificada. Eu fiz uma investigação até, recorri a muita gente e perdi muitas horas, mas a minha competência revelou-se zero, porque não consigo discernir o apoio para esta afirmação da Comissão. Aliás, esta coisa vem na linha, a meu ver, e com todo o respeito, naturalmente, que merecem os autores e os integrantes da Comissão, o maior respeito, são pessoas de conhecimento e de, digamos assim, de qualidades inquestionáveis. A verdade é que continua-se aqui no IRS, também vamos ver no IRC, com a mesma problemática entre contabilidade e fiscalidade. Quer dizer, não há um acompanhamento sério. Diz-se que a contabilidade depende da fiscalidade, depois outros dizem que é o contrário. Já se falou disto aqui hoje. Eu acuso-me, digamos, a entender e a defender uma tese destas. Acho que uma está ligada à outra e ponto final. E uma não vive sem a outra, ponto final também, não é? Porque se quer cumprir a Constituição da República Portuguesa, como alguém hoje e a esta hora estará a querer cumprir, para todos nós e para bem de todos nós, se quer cumprir a tributação das empresas incide sobre o lucro real. Por exemplo, não é? Naturalmente que é a contabilidade que o transmite, não é mais nada. E, portanto, a contabilidade e a fiscalidade, como eu costumo dizer, e depois também com os contribuintes, devem andar de mãos dadas, não deve haver aqui uma diferença e tal. E esta coisa de livros e registros, substitutos os livros pelos registros, não percebo, sinceramente, mas se não vai dar ao mesmo, em vez de ter um livro ter registros, não sei onde é que eu ganho muita coisa, mas enfim, se calhar complica essas coisas ainda por mais, mas enfim, a Comissão entendeu que é assim. Depois, continuando a nossa apresentação, vamos agora ver o relatório da reforma do IRC. Reconhece aquilo que já falamos, os excessivos custos de cumprimento associados ao sistema jurídico ao fiscal português, quer dizer, os custos de cumprimento das obrigações fiscais estão sempre associados àquilo que é o sistema fiscal, ou seja, às normas legais com que nós somos baratos todos os dias como nos códigos, e sublinha-se que reconhece que se revelam significativamente superiores à média europeia. Isto é a terminologia da Comissão do IRC. Representam um desincentivo ao investimento no nosso país. Motivo pelo qual se sugere, e sublinho, uma revisão profunda das obrigações acessórias, nomeadamente as declarativas, impostas aos sujeitos passivos em sede de IRC, com vista à sua significativa redução, sobretudo no seio das pequenas e médias empresas. Ora bem, também este relatório publica um anexo, que é o anexo 3, que tem as medidas que sugere para simplificar, para reduzir, para eliminar obrigações fiscais, obrigações acessórias, obrigações declarativas. Se
fizermos uma comparação entre o que lá está neste anexo 3 do relatório da Comissão e aquilo que aconteceu, verificamos que a ficção e a realidade é uma verdade. Portanto, não houve, de facto, grande redução, nem muito menos significativa. Porque depois uma coisa é o relatório da Comissão e depois a outra é o legislador que aceita ou não aceita aquilo que a Comissão lhe diz para seguir. Depois, também já aqui foi falado na colaboração entre a administração tributária e os contribuintes. E aqui importa referir o seguinte. Na Lei Geral Tributária, eu sublinho dois artigos, o 59 e o 68A. Já foi dito aqui, e é verdade, consagra-se nestas normas, principalmente no 59, no artigo 59, o dever de colaboração recíproca. Portanto, aquilo que já foi dito e que eu me dispenso de repetir. Mas sublinha-se mais, e está ali entre aspas, é uma citação. Há uma obrigação de assistência da ATER necessária ao cumprimento dos deveres acessórios. Portanto, nós podemos estar todos descansados quando sairmos daqui. Já estávamos antes. Já estávamos antes. Que a norma não existe só a partir de hoje. Já estávamos antes. Podemos estar todos descansados que amanhã, se tivermos um problema qualquer no cumprimento de uma obrigação acessória, temos a assistência da ATER. Eu quero dizer que a partir podemos começar a dispensar consultores e outros, não é? Porque a AT vai nos assistir. E é verdade, assiste. Assiste. Está ali. Depois mais. O dever de colaboração. Isto é textual, isto é a lei que diz. Esclarecimento por parte da AT regular e atempado. Ou seja, constante e a tempo e horas. Sobre dúvidas da interpretação da lei fiscal. É verdade. Eu, advogado, quando tenho dúvidas, e tenho muitas, não é? Tenho muitas, o que é que eu faço? Vou lá até e saio de lá perfeitamente. Perfeitamente esclarecido. Para já, eu não sei onde é a AT, mas há logo um problema onde é. Onde é? Isso na vida prática. Isto é vida prática, como sabe. Como todos sabemos, não é? Estamos todos a confirmar, quem não estiver, faz favor, levante-se a confirmar aquilo que é vida real. Não é a ficção nenhuma que estamos aqui a falar. Não é? Portanto, atempado. Naturalmente, a tempo e horas eu sou esclarecido, não é? Qual fila, qualquer apulsa, não é? Permitam a expressão, estamos em família, não é? Atempado, a tempo e horas, eu sei, tenho de entregar a declaração amanhã, durante o dia, o funcionário até estará lá comigo até às 11h59, se for necessário, para me esclarecer. Porque é a obrigação que é que está plasmada. Portanto, não há dúvidas quanto a isso. E depois veja-se uma outra coisa que, e agora sim, entendemos que se isto fosse cumprido, muito seria facilitado. Bastava cumprir isto que vem disposto na Lei Geral Tributária. A AT deve rever as suas orientações genéricas, as circulares, os ofícios circulares, as instruções, aquela coisa toda. Não é? E depois vem a AT e diz, não é o funcionário que está aqui em causa, por amor de Deus, não, as pessoas são impecabilissíssimas, não está em causa as pessoas, nem em nada, não é? Está aqui em causa a instituição, que é isso que importa. Enfim, se a instituição cumprisse isto que está, relativamente às circulares, ofícios circulares, instruções e por aí adiante despachos, e-mails, como somos invadidos, isto resulta, naturalmente, o que eu estou a dizer, resulta da minha vida prática de advogado nesta área do fiscal. Mais nada do que isso. Se isto fosse cumprido, rever as suas orientações genéricas, atendendo às jurisprudências dos tribunais superiores. Ou seja, o fisco, hoje, e isto é real,
se for inspecionar uma empresa relativamente a um exercício em que estava em vigor ou em que foi emitida uma circular para tratar do assunto X e que diz que deve ser tratado desta forma, nomeadamente com fórmulas matemáticas, altas matemáticas nos impostos, é uma característica que temos assistido na evolução do nosso sistema fiscal, é que tem havido altas matemáticas nos impostos. Por exemplo, estamos a referir-nos, se quiserem, aos encargos de endividamento das sociedades gestoras de prestações sociais, as SCPS, a uma circular 7 de 2004, por exemplo, tem lá uma fórmula. Inclusive, se formos ver hoje no Código IRS as deduções à coleta, tem lá uma fórmula que inclusive tem parênteses curvos, parênteses retos, e se reparar lá um parênteses reto, tem lá apenas isto, um número menos um outro número. Porquê é que não põe logo a diferença? Investigando, que é também a nossa função enquanto docentes. Investigando. Colocaram os dois números, não há diferença, para obrigar as pessoas a fazer exercício mental, porque a depressão decorrente dos impostos é tal que pode afetar o cérebro e assim vão se invertendo e palavras cruzadas mais outros, e este também dá para isso. É que isto não faz sentido. E, por exemplo, há decisões hoje dos tribunais superiores, do Tribunal Central Administrativo, Norte e Sul, do Supremo Tribunal Administrativo, que contrariam e que dizem que não estão bem o tratamento da circular OLB, com relação à qual a inspeção foi efetuada e foi corrigida a matéria coletada e a coleta, etc., do contribuinte à OLB, de empresas X ou Y. Porque é que, e já há mais, por exemplo, em vários casos, há mais de 3 decisões sobre o mesmo assunto. Porque é que a administração não cumpre o que diz aqui a lei geral tributária, rever a sua posição? Porque é que diz? Revoga-se a circular não sei quantos, porque os tribunais superiores estão a decidir em contrário. E diminuía-se litigiosidade, dificuldade e trabalho para os contribuintes, e não só isso, gastos. Porque nós temos de ver aqui uma situação também, aqui já foi falado, o problema do contencioso fiscal. Não é? Eu sou advogado, sou suspeito, mas não somos suspeitos quanto a honorários. Honorários sempre baixos, não há problema por aí que as pessoas não vão ao advogado. Se for necessário para o ONU, venham todos. Não é? Venham a nós, não é? Estamos de acordo. Portanto, não é o problema dos honorários dos advogados. O problema é a maçada de ir ao advogado. Isso é que é o problema. Portanto, a questão que se põe aqui é que, se nós temos um contencioso, temos uma empresa que, uma duas, ou presta garantia, como já foi muito bem dito atrás, e custa-lhe dinheiro, nomeadamente a comissão bancária, se for uma fiança bancária, nomeadamente o corte ao plafond do crédito, por aí fora, ou presta garantia, ou adianta o pagamento com as inerentes consequências ao nível de tesouraria, ou então vê um processo executivo e vê, por exemplo, necessita de uma declaração de inexistência de dívidas para exportar, para isto e para aquilo, para aceder aqui ou acolá, e não tem. Portanto, a penosidade também desta coisa, de não cumprir uma obrigação fiscal, também se vai ao ponto de atingir situações onde as empresas são impedidas de exercer direitos. Ora, isto não pode ser. Não pode ser de maneira nenhuma. E muitas vezes, por exemplo, não alterarem a circular. Neste momento, enfim, o advogado não divulga quem são os seus clientes, eu não vou fazer, mas, por exemplo, tenho um caso a correr onde já foi demonstrado à senhora inspetora que a circular com a qual se baseia para corrigir por N acórdãos de tribunais superiores está mais que revogada, e falam nela, e a senhora diz, mas, e muito bem, por um lado, mas eu tenho de cumprir a circular. De acordo, é funcionário, é vincular. Mas coloque lá a questão aos seus superiores para ver se evitarmos aqui o contencioso. Mas colocar a questão aos superiores é complicado, não é? Até porque são superiores, estão lá em cima. E depois ver onde eles estão, às vezes não se consegue ver.
Por outro lado ainda, esta matéria do contencioso afeta e de que maneira as empresas também, enfim, ao nível da imagem delas, imagem, não na má imagem, porque se uma empresa litiga é porque entende que tem razão e é demonstrado isso, mas tem servido ao governo, aos governos, melhor dito, para vir justificar que no ano X ou YZ o combate à fraude e evasão fiscal produziu não sei quantos milhões. Para já, eu peço desculpa, mas eu sou pacifista. Se há uma mosca, eu não a mato, eu abro a janela para ela sair. Portanto, eu recuso-me a aceitar a expressão combate à fraude e evasão fiscal. Eu não combato contra ninguém. E o mal é esse mesmo. É combater o fisco e os contribuintes, enquanto não andarem de mãos dadas, a meu ver, não vão a lado nenhum. A fraude não desaparece. E depois confunde-se fraude com evasão, e a evasão até é legítima, enfim. Mas não vão a lado nenhum. Mas combater não, meu Deus, poupa-nos a isso. Depois, o combate à evasão traduz-se em correções, em inspeções, do valor de não sei quantos milhões. Mas depois, como aliás aqui também foi extremamente bem dito, e bem referido e evidenciado, a maioria das situações nos tribunais depois regredem. O que significa que aquilo que são os indicadores que na televisão aparecem, eu fiz, combateu, andei no exército, e depois sobre ele foram ao quartel, está tudo fechado. Não está ninguém cá fora, não há tropas na rua nem nada. O FIS combateu a evasão e angariou, não sei quantos, combater a evasão, a fraude. Depois nos tribunais, então agora vêm os tribunais combater o fisco. Não pode ser assim. Tem que ser tudo muito bem entendido, não é? Com o devido respeito, não se conforma com a decisão. E vamos por aí adiante e ver quem tem razão. Podemos ser nós, podemos não ser nós, mas vamos ver quem tem razão. E o que tem acontecido, repito, já foi aqui demonstrado, o fisco depois deixa de ter razão nos tribunais, e isso depois já não vem dizer, eu quando aqui há tempos disse, eu secretário de Estado, eu primeiro-ministro, não importa de quem, o qual, o nome, que há tempos disse que o combate produziu não sei quantos milhões, quero corrigir dizendo que desses milhões mais de metade nem sequer foram angariados portanto, e a outra metade está ainda em discussão, os recursos e por aí fora. Alguém não ouviu dizer isto até hoje? Eu não ouvi e acho que era razoável que se ouvisse. Por outro lado, o regime complementado dos procedimentos de inspeção tributária, o CPIT, que é o diploma com base na qual os inspectores se arrogam o direito de pedir tudo e mais alguma coisa aos contribuintes, nomeadamente, e é a prática que está a falar, nomeadamente, fica notificado, nos termos do artigo 59, que é o da LGT, a colaboração, né, para colaborar, para, no prazo de 10 dias, me enviar extratos da conta, não sei quantos, do SNC, documentos, faturas, etc, etc, etc. Quer dizer, quase que se quer, e muitas vezes se quer-se, que as empresas levem, entre aspas, vou já dizer porque entre aspas, a contabilidade para meter no envelope em caixotes para enviar à AT, para depois da AT lá ver esses documentos e extratos e por aí fora. E porquê? Porque o fisco não se designa. Isso é que é colaboração, não é colaboração nenhuma, até porque no final também já foi pedido. E se não cumprir, aplica-se a pena de não sei quanto. E as pessoas que ficam cheias, eu sei. Como alguém diria, eu quando vejo entrar alguém de pasta na minha empresa fico cheio de medo. Não é? Portanto, quando alguém recebe no seu e-mail uma notificação via caixa de correio eletrónico,
primeira coisa que faz, eu pelo menos é assim, não sei se se passa com os presentes, vou logo ver o que é. Porque fico aflito, não sei o que é. Não sei o que é, vou ver. Ora, aqui o fisco, o que está a fazer é, em vez de fazer inspeções externas, como devia fazer, ir às empresas e ver. São lá os documentos. Tem lá tudo. Não. Quer que as empresas lhe façam o trabalho enviando-lhes tudo e depois lá, no seu recato de gabinete, vão fazendo as coisas. Não pode ser assim. Muitas vezes, acrescendo que já lá tem as declarações fiscais que evidenciam todos os movimentos que querem ver. Depois, acontece muitas vezes também, a prática dele, que, olha, diz o funcionário, eu queria fotocópias destas faturas e tal. 50 faturas, 30, 20, 10, o número que seja. E o funcionário da empresa que está lá diz, quantas quer, são 100. Então 100, cada uma custa 50 cêntimos, a favor de pagar. Já não quero nenhum. As fotocópias têm que ser fornecidas gratuitamente. Quando a empresa também lhe custa dinheiro, custa toma, custa trabalho, impressão. Não pode ser. Não pode ser. E a lei não permite isso. O que a lei diz é que é a prerrogativa da inspeção copiar os dados em formato eletrónico dos registros de documentos. Copiar, pura e simplesmente. Mas não é isso que é feito. Portanto, não sendo isso que é feito, está aqui mais um atropelo aos direitos e garantias dos contribuintes, já aqui referidos, e também à impossibilidade, à dificuldade do cumprimento de obrigações fiscais. Por outro lado, questiono-me aqui, e para terminar, algumas situações, se isto é simplicidade, por exemplo, do IRS. Por exemplo, a opção pelo englobamento ou não. Por exemplo, isto é um caso flagrante, dos sujeitos passivos, embora a expressão também não me agrade muito, sujeitos passivos, cujos rendimentos são pensões e rendas, por exemplo. Aí a pessoa que tem a pensão mínima garantida e tem uma rendazinha de uma casinha que lhe deixou os pais. No fim do ano, o que é que vão fazer? Vão optar ou não pelo englobamento. Chegam ali uma parte, e eles sabem ler, optam pelo englobamento. E o que é que a pessoa faz? Opta ou não opta? É preciso conhecer a lei. Mas tenha certeza, como foi dito há pouco, o esclarecimento de dúvidas é regular e atempado e há ter para esta assistência. Portanto, não é dificuldade. Claramente que é uma dificuldade enorme para coisas destas, por exemplo. Optar pela tributação conjunta global, no caso do casamento, por exemplo. Tomar a decisão de optar pela tributação conjunta ou pela tributação individual não é tarefa fácil. Há que fazer muitas vezes, não é? Fazer projeções, fazer simulações para ver se vale a pena. Para isso é necessário conhecer devidamente o Código do IRS. Naturalmente, todos os cidadãos portugueses conhecem bem o seu Código do IRS, por isso é que são cidadãos portugueses. Não faz sentido o que eu estou aqui a dizer. Mas perdoem. Por exemplo, as deduções nas categorias do IRS, despesas de educação, de saúde, aliás, tem sido notícia nos órgãos de comunicação social, obviamente, o problema da compra de livros para os filhos, não é? Onde se compram, se no supermercado, se na livraria, se depois isso se pode reduzir ou não a despesa e por aí fora, essa confusão toda. Nós já sugerimos uma vez, numa intervenção similar a esta, que hoje, ou melhor, desde 1 de janeiro de 2015, devíamos andar acompanhados, e eu ando, de uns cartões, são mais cartões, onde, aos estabelecimentos onde eu vou comprar as coisas para as necessidades do meu agregado familiar, pergunto, olha, primeira coisa, vamos admitir, supondo que vou comprar medicamentos, ou livros, ou, enfim, despesas de educação. Olha, diga-me uma coisa, qual é o seu CAI?
É a primeira pergunta que se deve fazer. Cai, parece que está a cair. O funcionário cai, mas está tudo direito. Mas depois logo aqui pode começar aqui um problema. Não, classificação das atividades económicas, qual é? Percebi. E então, eu sei qual é. E agora, dê-me um cartãozinho. Eu levo um momento no bolso, já sei que ali posso ir ou não posso ir. Porque depois isto passa-se muitas vezes a tarefa, infelizmente, para o companheiro. A companheira fica em casa com os meninos. O companheiro é que vai comprar os livros e depois, para saber onde é que deve comprar, tem que ter o cartãozinho de qual é o carro. Senão, compra ali e não tem dedução. Isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Fazer depender uma dedução que é um direito dos contribuintes de comprar aqui ou comprar acolá. Aliás, isso até é incompatível com leis de concorrência e por aí fora. Não é? Está à venda, eu tenho o direito a comprar e a empresa tem o direito a vender. Tem incompatível com isso, mas enfim, não vamos entrar por esses pormenores. Mas é preciso saber os casos, não está tramado. Aliás, a propósito disso, foram emitidas instruções, ultimamente, com N páginas, para saber como é que se deduz as factos, não é? As perguntas mais frequentes. Depois disse ao idoso, veja nas factos. Eu penso que eu sou a mandar ver a uma loja de facas, se há um problema, eu até sou pacifista, outra vez. Portanto, estamos nisto. Depois, vejam bem, no e-fatura, os profissionais liberais, aparecem as faturas, por exemplo, se formos comprar uma fatura num supermercado, eu posso ir ao supermercado comprar material que interessa à minha atividade profissional de advogado e comprar géneros alimentícios para a minha alimentação. Porque tenho de me alimentar, não é? E depois aparecem as faturas. E depois sou eu que tenho de ir lá ao e-fatura dizer se é para a atividade profissional ou não é. Ora bem, onde é que está esta obrigação na lei prevista? Em parte nenhuma. E já vimos há pouco que, nomeadamente, nos termos do Código de Procedimento de Processo Tributário, e não só, a GT por aí fora, as obrigações decorrem da lei. A lei é que diz quais são as obrigações. Que obrigação é que eu tenho agora de andar ali a perder tempo a ver se aquela fatura do supermercado é para a atividade profissional ou é para dizer isso só fiz? Não é? Mas se não faço isto, o que é que me acontece? Depois é uma confusão enorme. Portanto, cabe eu fazer. Não é? Porque nós portugueses também somos um bocado condescendentes, bastante condescendentes com tudo isto. Não está bem, não é? Depois, temos aqui duas declarações, declaração de remunerações AT, Administração Tributária, e declaração de remunerações de Segurança Social. Há aqui uma duplicação. Porquê é que não basta só uma? Por exemplo, a AT tem mais elementos que a Segurança Social. Pronto, então seria a AT. E não há ligação, não há colaboração também entre os serviços, já entre o fisco e os contribuintes, que há, como já vimos, e de que maneira temos para esta assistência. Porquê é que não há colaboração entre a AT e a Segurança Social? Isso diminui o trabalho aqui. Para que estas declarações? Continuando na nossa senda, víamos agora duas coisinhas no IRC. Faz algum sentido ter no IRC um regime dito simplificado? Quando este regime necessita de ter, entre aspas, contabilidade organizada? Enfim, contabilidade organizada é a expressão legal, não é? Porque como nós todos que estamos aqui sabemos, a contabilidade é uma de duas. Ou é organizada ou não é contabilidade. Não é? Portanto, o legislador não andou bem ao referir a expressão contabilidade não organizada. Uma contabilidade que não é organizada é desorganizada. Isso não é nada. O que quer dizer que é a escrituração organizada, nos termos da lei comercial e fiscal. Mas faz algum sentido manter este regime? Nenhum. A declaração modelo 22 tem 6 páginas, 5 anexos e 44 páginas de instruções. A modelo 22. Quer dizer, eu para conseguir entregar uma declaração modelo 22 corretamente, eu tenho que ler, para ser consciente, 44 páginas de instruções. Senão, corro o risco de... Não é?
Portanto, já são 44. Vamos começar a somar, que no fim vai dar um curso. Depois, continuando nesta simplicidade, sucede muitas vezes que a administração tributária não aceita a submissão de declarações com relação às quais o sistema informático indica erros e não considera a obrigação cumprida. Vamos admitir que eu estou a preencher uma declaração, diz-me no fim, há não sei quantos erros e não me deixa submeter. Isto todos estamos a ver onde é que isto se passa mais frequentemente. Ora bem, isto não está bem, não é? Devia-se deixar, naturalmente, porque é um direito dos contribuintes entregar as declarações, só que obrigam através dos meios eletrónicos e os meios eletrónicos não aceitam ser erros. Eu não tenho culpa nenhuma, o erro até pode estar no sistema, cá temos outro sistema, há vários sistemas, portanto, este é outro. Temos agora o sistema da AT, não é? E não me deixam submetê-lo, não me deixam entregar. E eu ando ali com aquilo. E depois, passado um prazo, como sabem agora, considera-se que não foi entregue. Coimas. Vou pagar coimas. Porque há erros que nem sequer me dizem onde estão ou quais são. Eu não tenho o direito de entregar as minhas declarações. São erradas? Encantado. Está errado, faz favor, aplica a coima e depois eu cá me defenderei se é devido ou não é. Agora, impedir-me de entregar declarações por via eletrónica só porque há um erro que a administração detectou, 1 ou 2 ou 3. Aliás, parafraseando aqui, ou melhor, referindo um amigo meu, diz-me o seguinte: quando eu estou a preencher a IES, a tal informação empresarial simplificada, eu estou ansioso, lá está, tenho que tomar um alcadil ou de qualquer ansiolítico, faço publicidade, para chegar ao fim. E depois chego ao fim e, big surprise, não sei quantos erros. E eu, ainda bem, só erros. Atirei não sei quantos submarinos ao fundo. Isto é um jogo de batalha naval. Depois continuo à procura dos erros. Não é? E atenção, a declaração IES, para ser bem preenchida, tem N linhas, como sabem, nos anexos, N linhas e depois N colunas. Para se preencher bem e ver bem, estar ao alcance da vista, tem que ser um ecrã de computador considerável. O que quer dizer que um bom contabilista certificado tem que se munir destes ecrãs, porque senão... E então a batalha naval. Procura lá alguns erros, chega ao fim, em vez de 100, 95. Eu tirei mais 5 submarinos ao fundo. Isto é uma batalha naval constante que hoje não se justifica porque, felizmente, a nossa Marinha, dita pela comunicação social, tem-se dedicado apenas a ações de ajuda e alguns exercícios com a NATO que nos está a decorrer agora hoje ou nestes dias. Não estamos aí em batalhas nenhumas, não é? Cá está mais uma batalha. Além do combate, temos a batalha naval. Depois, os senhores contabilistas certificados, os contribuintes, deviam ter direito àquilo que, embora excepcionalmente os advogados também têm, que é a figura do justo impedimento. Ou seja, há situações em que o envio das declarações fiscais não é feito atempadamente, por várias razões, nomeadamente do sistema, e porque não são publicados em pressa a tempo e horas, não é? Porque não são publicados em pressa a tempo e horas. E acabar com esta história, uma sugestão de tenho de entregar uma declaração do meu oficial a aprovar em portaria. Devia logo vir no decreto, leia a declaração do meu oficial, porque é que não vem? Ainda mais um bocadinho se facilitar. Mas a publicação atrasada de impressos implica também o atraso depois no cumprimento de obrigações e depois vêm as coimas respectivas, quando não crimes, não é? Infrações penais. Então devia haver aqui a figura do justo impedimento, ou seja, há justo impedimento quando há um facto que uma das partes, neste caso o contribuinte,
não tem por ele culpa alguma e o pode, digamos assim, indicar para justificar a circunstância de não poder cumprir. Não é? E penso que vou terminar, Sr. Doutor. Eu sei que estou a exagerar, mas peço desculpa, ainda não é agora, mas peço desculpa, só para dizer que, há pouco eu falei na declaração de 2022, mas, por exemplo, a IES tem 2 páginas, as páginas 2, tem 18 anexos e tem 97 páginas existentes. A outra tinha 46, esta tem 97. Ora, 97 mais 46, já estão a ver que compêndio dá. Não é? Que compêndio dá? Há compêndios aí no sistema de ensino em Portugal que têm menos páginas do que esta e como diz o outro, e com facilidade, e faz a disciplina. Não é? Aqui não. São precisos compêndios. Depois, vejam, por exemplo, normas como o artigo 43 do Código de IRC nas realizações de utilidade social. A epígrafe é esta: realizações de utilidade social. A complicação que é para se conseguir aquele problema das creches, etc. A complicação que isso é. A empresa desiste. Não há incentivo a isso. Desiste. Os trabalhadores também desistem, porque depois há aqueles vales sociais, aquelas coisas todas, depois é preciso ir ter com a direção não sei quantos. Agora, queria referir que a IES foi alterada no dia 20 deste mês, no Diário da República, dia 20, veio uma alteração à IES. Já aplicável em 2016. Quer dizer, mais um elemento em que os senhores técnicos oficiais de contas têm de atender. Outra norma que é, para mim pessoalmente, que sou um modestíssimo advogado na área de direito fiscal, o artigo 67 do Código de IRC, o limite à dedutíbilidade dos gastos de financiamento. É uma confusão enorme. Também são altas matemáticas nos impostos que aqui estão colocados. E depois, já agora, para terminar, as tributações autónomas, nomeadamente as tributações das viaturas. Quando se coloca um artigo que diz assim, a dedução da viatura ligeira de passageiros, que se enquadra no número 2 do artigo 7 do Decreto-Lei, não sei o que é o Código do Imposto sobre Veículos, e depois vai-se ver o número 2 do artigo 7, remete para um outro e andamos ali, para ver se a viatura ligeira de passageiros é tributada de uma forma ou de outra, que taxa ou que taxa, e para aí adiante. Isto para não acrescentar o problema das viaturas elétricas, das plug-in, que eu quando vi aquilo não sabia o que era, tive que perguntar, a viatura plug-in, e depois a GPS, e depois há um GM, não sei quanto. Quer dizer, não se diz mais nada. Esperemos, pois, como vulgarmente costumam terminar as homilias, não sendo o caso, que isto modifique a bem do país e de todos nós, e, mais uma vez, a minha homenagem sentida, sincera, a todos quantos trabalham, têm este trabalho, que de facto é um trabalho extremamente árduo e muitas vezes não devidamente reconhecido nem compensado. Sendo certo, para terminar, aqui os senhores contabilistas certificados são obrigados e têm como função, como dever, verificar a regularidade das declarações e têm responsabilidades por isso. Os senhores revisores oficiais de contas também são obrigados e têm por funções e por dever certificar as declarações fiscais. Já não digo as regularizações do IVA, que porventura passaram ali, mas nem falei nelas, que é uma confusão enorme. Não é também por chamar o senhor revisor e cobrar honorários, não cobram, certeza. No entanto, é preciso para qualquer coisinha para regularizar o IVA, a certificação do revisor, não faz sentido nenhum. É um desincentivo à regularização. É um desincentivo à regularização do IVA, por exemplo. E, portanto, era esta a mensagem que eu queria transmitir. Pedir desculpa da amassada e agradecer a presença. Muito obrigado. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Bom, eu vou começar por ser muito breve nas palavras de felicitação. Vou usar as palavras de felicitação dos anteriores intervenientes em relação ao informador fiscal. Notar que é uma grande honra para mim estar aqui presente para, juntamente com todos, celebrar os 80 anos desta publicação. Eu não vou ser tão
se calhar tão desejoso quanto foi o Dr. Pedro Meio Falcão, e desejar que daqui a 80 anos estejamos aqui todos, até porque provavelmente nessa altura os seminários, colóquios, debates, conferências não serão feitos neste formato, serão feitos numa nuvem digital qualquer e estaremos todos imaterializados. Em todo caso, eu já ficaria muito contente se daqui a 80 anos, e agora sem registro irónico, se daqui a 80 anos houvesse, o que eu duvido, sistema fiscal português. Portanto, já seria muito bom que pudéssemos dizer que daqui a 80 anos existe a mesma realidade que hoje podemos designar um sistema fiscal e, principalmente, com o qualificativo de português. Eu gostava de partilhar aqui convosco algumas reflexões necessariamente breves. Primeiro, para dar também a palavra a quem muito mais relevante neste seminário poderá ser do que eu, que venho a seguir, e em segundo lugar também para, nós que temos o Porto a seguir e temos todo um protocolo para levar à prática. Portanto, vou ser breve e antes de trazer as tais reflexões que se prendem com, como foi dito, debilidades, fragilidades, pontos fracos do sistema fiscal português, uma nota prévia que estava a pensar não dizer, mas que me parece conveniente dizer, que é a seguinte. Todos estamos alinhados mais ou menos no mesmo diapasão, isto é, de crítica, de valorização de aspectos negativos, de diabolização do sistema fiscal e principalmente de diabolização da administração tributária, o que compreendo, diga-se de passagem. Agora, na verdade, como estamos num momento de confraternização e de celebração, também é conveniente enaltecer, elogiar, trazer aqui algo de positivo e que seja uma mensagem um pouco dissonante e em contraciclo àquilo que temos vindo a falar. É importante salientar que, do ponto de vista público, é muito fácil para qualquer um de nós, eu sou professor universitário, eu falo em público todos os dias, portanto estou mais do que habituado a isso, é muito fácil falarmos mal das finanças, dos políticos, da polícia, do Estado, dos deputados, ou seja, é muito apelativo trazermos para o discurso público conotações negativas para certos atores. Porquê? Porque é a forma fácil, às vezes, isto não é nenhuma crítica para ninguém, aliás, eu vou falar em alguns aspectos críticos, mas é uma forma fácil de arrancar aplauso. Agora, pensamos também no oposto. Nós vivemos naquilo que se chama um Estado que eu diria saudável. Nós temos, eu digo isto muitíssimas vezes aos meus alunos, é verdade que alguns me acusam de um caráter um pouco ilusório ou ingênuo, mas nós temos um país em que tem um dos melhores sistemas ia dizer segurança social também, mas de saúde do mundo. Um sistema de saúde que podemos nos orgulhar de ser exemplo para muitos outros países. Um sistema de segurança social que, gostemos ou não, com imperfeições naturais, é capaz de dar guarida a situações de desproteção absoluta. Um sistema político, agora estamos todos muito entusiasmados com o resultado das eleições e saber se vamos ter eleições daqui a 6, ou 8, ou 12, ou 15 meses, isso custa muito dinheiro e é preciso ir buscar dinheiro a algum sítio. Portanto, a nota que gostaria aqui de trazer é esta. É verdade que existem aspectos críticos que devemos salientar, mas não devemos cair no raciocínio, que na minha perspectiva é menorizante, de diabolizar tudo o que seja público e esquecermos que vivemos num dos países do mundo, numa escala de 0 a 200, num dos países do mundo onde se calhar é melhor viver. Eu tenho quase a certeza absoluta, se nos fosse permitido viver 6 meses em 4 ou 5 países que nos saísse numa lotaria ou num sorteio qualquer, nós passados esses 6 meses estaríamos aqui em Portugal, certeza absoluta. Porque é muito fácil dizer que vamos emigrar para o Reino Unido, para a Alemanha ou para a Suécia, mas se nos dissessem para irmos para o Benin, para a Índia, para o Togo, para a Venezuela, se calhar já não gostaríamos tanto. Portanto, esta nota de contraciclo apenas também para, como estamos num momento de confraternização e de saudação, notar que vou falar de debilidades, mas tendo presente que essas debilidades também podem ser contrapostas por aspectos positivos ou pelo menos de valor. E, mesmo que não concordemos com os aspectos de valor, no mínimo não esquecer que eles existem. Quais são então as debilidades, dividindo a minha intervenção em duas partes, quais são então as debilidades que me parece que o sistema fiscal português apresenta? E quando falo em sistema fiscal português, estou-me a referir na sua globalidade, impostos, taxas, contribuições. Eu vou aqui salientar 4. O Sr. Professor Pedro Meio Falcão já elencou aqui muito bem uma tipologia, já os identificou de um modo relativamente claro. Alguns eu vou voltar a falar deles, outros não vou, para não me sobrepor, mas vou utilizar um enfoque um bocadinho mais teorético, mais principiológico, porque também é outra nota que gostava de salientar. Falta-nos estudo teórico. E antes que me acusem de dizer lá, venho o académico falar de teorias e de princípios, exatamente por estarmos como estamos, é que eu acho que nos falta estudo teórico. Nós já estamos, a realidade demonstra-nos, fartos de soluções momentâneas, contingentes, casuais, feitas à medida para, desculpem a expressão, tapar um buraco,
e vemos passado 1 ou 2 ou 3 anos que afinal aquele buraco nem sequer foi tapado. E a solução que estivemos a implementar, como não estava enquadrada no meio de sistema, foi uma má solução. Pois bem, que debilidades são essas? Em primeiro lugar, uma que resulta à evidência, curiosamente não foi hoje muito falada aqui, que é a excessiva, e acho que sim, carga fiscal. Quando digo carga fiscal material. O peso quantitativo de tributos, de impostos, de taxas que pagamos em Portugal. Desde logo, em primeiro lugar, pensamos no IRS, é absolutamente, na minha perspectiva, inconstitucional, para não ser ilegítimo ou até antiético, haver um imposto que consegue retirar aos contribuintes, ou a alguns contribuintes, 50% do seu rendimento ou até mais. Conjugando as várias taxas, pode ser até mais. Um imposto desta natureza não é imposto, para mim chamar-se outra coisa, chamar-se confisco. Venho dizendo já há bastante tempo que o limite máximo da carga tributária material, isto é, o peso do imposto, dever-se situar no limite em 40%. Nós já passamos de 40% para 42%, para 46%, para 47%, já vamos em mais de 50% com taxas e sobretaxas e tudo mais. Portanto, desde logo, os impostos em si, o valor de imposto que pagamos é pesado. Há razões para isso, com certeza haverá. Agora, não sei se calhar essas razões devem ser combatidas por meio dos impostos. Temos um déficit público elevado, temos uma dívida pública para pagar. Agora, a questão é esta, vou deixar a pergunta. Temos só os impostos para combater isso? Ou haverá outro meio? Eu diria que sim, mas haverá outro meio para combater, nomeadamente a redução da despesa. Mas isso é outra questão que não vamos aqui analisar. Mas, mais do que termos impostos com taxas muito elevadas, o que mais é angustiante nesta primeira patologia é a proliferação de impostos, de taxas. Como já foi dito, as taxas e taxinhas, taxas, contribuições, toda uma panóplia imensa de realidades impositivas, coativas, portanto obrigatórias, que impendem sobre as pessoas e que, se fôssemos fazer a conta, do ponto de vista numérico, daquilo que se paga, não só de impostos, mas de impostos, taxas e sobretaxas, com certeza que aí sim ficaríamos muito mais preocupados do que, se calhar, com a ideia abstrata de que o imposto é muito penalizador. Eu nem vou falar apenas dos impostos. Pensemos, por um lado, na chamada parafiscalidade, isto é, impostos que não visam arrecadar receitas, mas visam outras finalidades, como proteger o ambiente, diminuir o consumo de tabaco, restringir importações, etc, etc. E principalmente numa figura que alguns de vós possivelmente já terão tocado, que é a parafiscalidade. Uma série imensa de taxas, contribuições, paracontribuições, que não são devidas à administração tributária, portanto não é ao fisco, stricto ao senso que elas são devidas, mas a uma série imensa de entidades reguladoras, entidades administrativas independentes, que não sabemos sequer qual a sua natureza e que temos de pagar. E essa parafiscalidade escapa completamente, desde logo, ao controle de legalidade, porque elas não são criadas nos termos, como um imposto é, nos termos de uma lei ou de um decreto-lei, que podemos não concordar, mas ao menos foram criados por alguém que nós autorizamos a criação. Mas esta parafiscalidade é criada no seio de entes supostamente reguladores, desde o medicamento aos seguros, à atividade paramédica, farmacêutica, bolsista, de produtos derivados bancários, etc. Existe uma panóplia imensa de receita, que nem sei se será pública, aquilo é público ou híbrido, que escapa. Portanto, a primeira grande nota que gostaria aqui de salientar, em comparação com outros ordenamentos, nós temos uma carga tributária, uma carga impositiva extremamente elevada. Em segundo lugar, já veio aqui salientado, a complexidade legislativa ou normadora. Primeiro, muitas intervenções legislativas. O Sr. que me antecedeu, disse muito bem, a propósito da reforma do IRC, temos um diploma e, passado 10 ou 15 dias, temos um outro diploma a alterar o primeiro. Mas mais do que isso, além de muitas intervenções legislativas, e basta pensar, por exemplo, todos conhecem o artigo das taxas liberatórias de retenção na fonte no IRS, é permanentemente alterado. Ultimamente lá tem tido algum sossego, mas havia exercícios fiscais antes em que era alterado 3, 4 vezes durante o ano. E muitos outros. Mas além das intervenções legislativas, a confusão legislativa. Não é a confusão ao nível das obrigações de cada um de nós, acessórias. É a confusão das próprias normas jurídicas que se contraditam entre si. O mais recente exemplo é com a aprovação, provavelmente já terão ouvido falar do ETAF, os Estatutos dos Tribunais Administrativos Fiscais. Esqueceram-se que havia tribunais tributários, tribunais fiscais. Então há uma série de contradições com a lei geral tributária que, eu não sei como é que isto vai ser na prática, quando os problemas começarem a chegar aos tribunais, mas provavelmente, por causa
do próprio legislador confuso e intrincado, vamos ter problemas que a própria lei não vai resolver. Por outro lado, uma tendência que se vem acentuando cada vez mais, e que também já venho referindo há vários anos, a utilização abusiva do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado serve para tudo. Isto é, o Orçamento do Estado é uma espécie de saco onde enfim, os poderes legislativos, o poder normador, o Governo e a Assembleia da República, embora isto também se faça ao nível das autarquias locais, onde vamos querer incluir normas que de outros modos não conseguiríamos aprovar. Uma norma qualquer, por exemplo, sobre salários na função pública ou sobre sobretaxas e agravamentos, seria difícil de passar numa votação normal na Assembleia da República, porque as pessoas estariam mais atentas e provavelmente os deputados levantariam mais questões e provavelmente seria mais difícil aprovar essa norma durante o ano. Agora, no Orçamento do Estado, onde temos lá milhares de normas, temos lá um artigo 128, número 14, a linha J, que prevê uma exceção às paralisações remuneratórias que ninguém conhece. E depois, a meio do ano, achamos estranho que toda a gente tem os salários congelados, exceto aquela categoria de porteiros, de motoristas, de assessores, que continuam a ter progressões salariais e pensamos que é legal. Não é? Vamos a ver, o tal artigo 142, número 14, a linha J, prevê uma exceção a isso. Isto chamamos, já também há muito tempo, os cavaleiros orçamentais, isto é, a utilização abusiva do orçamento para, desculpa a minha expressão, a martelo, introduzirmos lá normas que seria difícil aprovar de outro modo. E com o direito fiscal e tributário acontece muito isso. A criação por via do orçamento de taxas e as tais taxas e taxinhas e contribuições que de um modo corrente e normal seria muito mais difícil aprovar no Parlamento, muito menos principalmente com o Governo como temos, melhor dito agora neste momento, enfim, não sei se temos, sem a maioria absoluta necessária para aprovar essas medidas. Em terceiro lugar, além da complexidade legislativa, que já foi referida muito bem, não vou pronunciar-me sobre isto outra vez, a complexidade administrativa, a burocratização, chama apenas a atenção para o seguinte: uma tendência que se vem verificando, embora não apenas no ordenamento português, aliás, eu diria que é comum à União Europeia e até a outros, estou pensando no Brasil, por exemplo, uma tendência para, nós dizemos, de um modo tecnicamente mais elaborado, uma despublicização das obrigações tributárias. O que é que isto quer dizer? Obrigações que incumbiam aos entes públicos, ao fisco e à administração tributária, são empurradas para cima dos contribuintes, são empurradas para os privados, que muitas vezes perdem mais tempo a preencher obrigações, a levar à prática obrigações tributárias que nem sequer são suas, do que propriamente a cuidar da sua atividade profissional. Penso, por exemplo, em agentes, por hipótese, advogados, que intervêm na celebração de certos atos ou contratos, a título, entre aspas, e perdoar-me se cometer algum erro, a título intermediário, e que são liquidados, são obrigados a liquidar, por exemplo, o imposto de selo, respeitante a essa transação, a essa intervenção que tiveram. Quando o verdadeiro sujeito passivo do imposto de selo não é o advogado, é quem intervém naquela transação. E isto é extremamente frequente. Tarefas, nomeadamente de liquidação e de cobrança, que incumbem tradicional e classicamente aos órgãos públicos, são cada vez mais privatizadas, devolvidas para entidades privadas, para agentes económicos. O caso mais paradigmático será este das substituições tributárias em matéria de imposto de selo, mas pensamos, por exemplo, embora aqui já se compreenda mais, quem liquida o IRS no final do mês a um trabalhador é a sua entidade patronal, muitas vezes privada. Se bem pensarmos, a entidade patronal não está a cuidar dos seus impostos, está a cuidar dos impostos dos trabalhadores em relação ao Estado. Aliás, por isso é que dizemos que essa entidade patronal, quando faz a retenção, no fundo é um substituto. A questão é, a figura existe, é uma figura legal. Agora, qual é a legitimidade do Estado amplamente considerado para fazer com que ele próprio